Você se lembra a primeira vez que você foi exposto a um site de pornografia? Eu me lembro como se fosse ontem. Foi uma sensação diferente de tudo que eu já tinha sentido na minha vida. Só que com o tempo, esse sentimento extremamente prazeroso, ele vai diminuindo. Mas calma que a gente ainda vai falar sobre isso. Como qualquer outro vício ou comportamento repetitivo que você tenha dentro da sua vida, é basicamente causado por conta de gatilhos. Mas aí você pensa, pô, Léo, então é só eu tirar os gatilhos que o meu problema tá resolvido. Olha, não é simples assim. Mas esse é uma grande parte da solução do problema. A questão é quando esse tipo de gatilho chega pra você sem que você tenha a vontade de acessar ele. You say? They say it's natural, right? Because I don't know, because I want to do weird stuff with my wife. My wife looks at me weird sometimes. I want to do some weird shit. You know what I mean? And I guess that freaked her out a little bit. They stopped watching. They stopped watching because I know she was stuck. And I guess my son or somebody one day came by, used my phone and saw porn on the phone and shit. So I just had to stop. We got really out of hand. Dude, first of all, and I got tired of my dick was always scabbed up from jerking off. Always ripping the skin off my dick. My skin is all peeled off, man. I fucking can't fuck, can't do nothing. It's all sore. Hey. Vai me dizer que você nunca tava ali de boa em casa rolando o feed do seu Instagram, Twitter ou TikTok, eis que aparece uma inundação de bundas rolando na tela do seu celular. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, nós dois sabemos o que você sente vontade de fazer quando isso acontece. A gente pode destacar 5 prejuízos principais na vida de um homem com o consumo desse tipo de conteúdo. Através de uma coisa que a gente chama de plasticidade cerebral, o consumo desse tipo de conteúdo pode tornar sua resposta a estímulos sexuais um tanto quanto alterada, fazendo com que você necessite cada vez mais de estímulos mais fortes para conseguir entrar num estágio de excitação. Primeira vez que eu acessei esse tipo de conteúdo, me deu um frio na barriga, uma sensação como se eu tivesse simplesmente travado. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Só que com o tempo, se eu acessasse hoje esse tipo de conteúdo, sem dúvida alguma, não seria tão impactante como foi da primeira vez. Como se você pensasse num sujeito que é adicto de algum tipo de droga e ele gerasse uma tolerância ao consumo daquela substância e cada vez mais ele precisasse de uma dose maior daquela droga. A gente tá falando de droga ou de consumo de pornografia? Pois é. As duas coisas são mais parecidas do que você talvez tenha pensado. Diversas pesquisas mostram que o consumo a esse tipo de conteúdo de uma forma intensa ou frequente pode causar, dentro do seu cérebro, relacionado a esse comportamento, basicamente um comportamento de uma pessoa viciada em qualquer tipo de droga. E aí você pensa num cara que tem uma vida sexual ativa, mas que cada vez mais ele precisa de estímulos maiores e mais intensos para conseguir atingir um estágio de excitação. Você acha que esse cara, simplesmente tendo uma relação comum com uma mulher comum, você acha que esse cara ele vai ter excitação, ele vai ter motivação o suficiente para ter uma ereção? Basicamente como se aquela relação normal fosse simplesmente uma pequena dose da droga que ele, na real, já tá utilizando uma dosagem 3, 4, 5, 6 vezes maior. Aquele simples pedaço da vida dele, que é uma relação sexual comum, não vai mais dar pra ele aquele barato, digamos assim. Isso gera, basicamente, uma alteração total no seu sistema de recompensa, fazendo com que a recompensa por um simples prazer, que hoje, para um cara viciado, é gerado pela uma simples relação sexual, já não seja motivo suficiente para que ele se sinta excitado para aquela relação. E aí é claro, né, que a gente não precisa nem falar aqui que se você tem esse tipo de problema e você tem um relacionamento sério com alguém, com certeza essa relação ela vai ser abalada, né? Porque a relação sexual saudável, ela faz parte de um relacionamento saudável. Então, sem falar de uma outra parte que é extremamente importante da gente comentar aqui, que basicamente o seu sistema de dopamina, ele sofre uma regulação. A dopamina, ela não é um neurotransmissor relacionado ao prazer, como muita gente diz por aí, sim um neurotransmissor relacionado à motivação. Porém, ela também sofre um sistema de down regulation, que a gente chama. O que é isso? Basicamente como se
qualquer coisa estimulasse você, se qualquer coisa te gerasse uma motivação absurda para realizar aquele comportamento, e isso tá ligado diretamente com o seu sistema de recompensa, se um simples fato de fazer uma refeição qualquer te causasse um prazer absurdo, você basicamente enlouqueceria. Então, seu sistema de recompensa, ele basicamente regula de acordo com a quantidade de estímulos que você dá para ele. Léo, o assunto ficou um pouco complexo aqui, calma. É simples. Basicamente, uma pessoa que vive em função de prazer, o que é prazer para essa pessoa vai cada vez se tornar algo mais distante e com uma necessidade de um estímulo maior. Basicamente, o estímulo de um orgasmo é um estímulo forte, é um estímulo muito grande para o seu sistema de recompensa. E uma pessoa que consegue isso de uma maneira fácil, de uma maneira rápida, como é o consumo desse tipo de conteúdo do qual a gente está tratando aqui, basicamente ela vai sentir menos prazer em outras ações do dia a dia, corriqueiras, como simplesmente praticar uma atividade física ou a recompensa pelo simples fato de você ter cumprido uma ação no seu trabalho, na sua faculdade, relacionada aos seus estudos, ou até mesmo o prazer de estar com a sua família ou qualquer outra coisa do tipo. A gente já sofre desse mal, e eu particularmente, isso é uma opinião minha, isso não é nenhum estudo, mas uma opinião minha, eu acredito que essa inundação que a gente tem hoje de depressão é justamente por causa disso. Eu poderia vir aqui com toda uma base científica ou qualquer coisa do tipo e falar pra você que a melhor maneira de você sair disso é enfrentar os gatilhos e tirar o máximo de gatilhos o possível, ou seja, aqueles momentos que antecedem o consumo desse tipo de conteúdo, com certeza você realiza algum comportamento que te causa esse tipo de vontade, né? Afinal, não é uma escolha sua e eu sei disso. Mas a maneira como eu consegui sair disso e que eu acredito que seja a maneira mais forte, digamos assim, a maneira de fato a longo prazo é trabalhando na construção de uma personalidade. O mercado da pornografia é um mercado sujo, é um mercado de exploração, é um mercado que tá ligado a diversas coisas ruins. E não é difícil você encontrar esse tipo de relato, principalmente com as mulheres que atuam, mas também com os atores. Então, se você é um cidadão que tem princípios e valores, a partir do momento que você é exposto ao que acontece por trás desse mercado, você é exposto por trás dos bastidores, sem pensar que muitas das vezes o tipo de vídeo que você assiste é de uma pessoa que nem queria estar sendo exposta a isso. Você já parou pra pensar se um familiar seu, se a sua irmã ou sua mãe, por que não seus pais, simplesmente fossem vistos pelos seus colegas para realizar aquilo que você sabe que as pessoas realizam quando estão consumindo esse tipo de conteúdo? Seja um conteúdo amador, de, em 90% dos casos, pessoas que não queriam estar naquele site e muitas vezes nem sabem que estão lá. Até um mercado sujo que sustenta diversos tipos de crimes e consumos de substâncias ilegais. A partir do momento que você fundamenta isso na sua vida e que você entende que pelo simples fato de estar consumindo esse conteúdo, você está agredindo diversos valores que um homem deveria ter. Eu, particularmente, quando eu me fiz essa reflexão, foi um momento que eu percebi que não era mais para mim. E, claro, aliado a todas aquelas outras coisas que eu falei para vocês, eu abandonei. Afinal, você não é viciado. Você para quando você quer. A questão é que você nunca quis.